Olá! A hora de comer em casa parece mais uma guerra do que um momento de paz? Se a resposta for sim, essa análise foi feita para ajudar. A gente vai entender por que as crianças muitas vezes recusam comida e, o mais importante, como dá para transformar esse momento de estresse em algo tranquilo, sabe? Positivo. Bora mergulhar nessa abordagem. Ah, essa frase. Come mais uma colher. Quem nunca ouviu, ou vamos ser sinceros, quem nunca disse isso, né? Parece algo tão inofensivo, mas a verdade é que muitas vezes é o apito inicial para começar uma briga na mesa. É ali que começa aquele ciclo de insistência de um lado e recusa do outro. Uma situação que, no fim das contas, desgasta todo mundo. E aí, pronto, o cenário da batalha está montado. De um lado tem o adulto super preocupado, apelando para barganha, para chantagem. Do outro, a criança, que só diz não quero. Aquele prato de comida vira o centro de um verdadeiro cabo de guerra. E qual que é a consequência de tudo isso? A pressão toda acaba tendo o efeito exatamente oposto ao que a gente quer. Em vez de fazer a criança comer, a ansiedade e o estresse da briga podem literalmente acabar com a fome dela. A comida, que era para ser algo bom, vira um problema. Ok, então o problema está claro. Mas para achar uma solução, a gente precisa dar um passinho para trás. A pergunta principal é: por que isso acontece? Será que é só birra, uma tentativa de testar limites? Olha, na maioria das vezes, a resposta é bem mais complexa que isso. É aqui que a gente precisa mudar a nossa perspectiva. A recusa de comida raramente é só teimosia. Na verdade, é mais como um sintoma, um jeito que a criança encontra para comunicar alguma coisa que nem ela mesma entende direito. Vamos dar uma olhada no que pode estar por trás desse comportamento. E as razões são muitas, viu? Pode ser uma fase de desenvolvimento super normal, aquela seletividade que aparece do nada, ou pode ser algo simples como cansaço. Ninguém come direito quando está morrendo de sono, né? O excesso de lanches entre as refeições também é um clássico, tira a fome mesmo. E às vezes é algo mais fundo, tipo ansiedade, ou até uma necessidade de sentir que tem algum controle sobre a própria vida. E a comida é uma das poucas coisas que a criança sente que pode controlar. Certo, então se forçar não adianta. Qual é a saída? A resposta está em duas palavrinhas mágicas: previsibilidade e neutralidade. A ideia é tirar todo o peso emocional da hora de comer e criar um ambiente que seja calmo, organizado e, principalmente, sem disputa de poder. Vamos ver como fazer isso na prática. Bom, aqui a gente tem um plano de ação com 5 passos. Primeiro, rotina. Horários fixos ajudam o corpo da criança a sentir fome na hora certa. Segundo, e essa é a regra de ouro, a divisão de responsabilidades. O adulto decide o que vai ser servido e a criança decide o quanto vai comer. Simples assim. Isso acaba com a briga pelo controle. Terceiro, sem distrações. Telas, brinquedos, tudo isso desconecta a criança dos sinais do próprio corpo. Quarto, porções pequenas. Um prato muito cheio pode ser intimidante. E quinto, exposição repetida, com muita, mas muita paciência. E por falar nisso, pois é, olha só esse número. Uma criança pode precisar ver um alimento novo no prato de 10 a 15 vezes até resolver experimentar. Não é na mesma refeição, claro, mas ao longo de várias semanas. Isso só mostra que oferecer uma vez, duas e desistir não funciona. A palavra-chave é paciência. e aqui a gente entra numa armadilha muito comum, a da recompensa. Parece uma boa ideia na hora, mas o que essa frase ensina para a criança a longo prazo? Ensina que a comida saudável é um dever, quase um castigo, e que a sobremesa é o verdadeiro prêmio. Isso acaba criando uma relação bem ruim com a comida que pode durar uma vida inteira. Então, o ponto central é este. A grande proposta é mudar o foco. Sair dessa mentalidade de controle onde o objetivo é fazer a criança comer de qualquer jeito e ir para uma mentalidade de conexão. O objetivo passa a ser transformar a hora da refeição num momento agradável, de partilha, de bom exemplo. Esse quadro aqui resume a mudança perfeitamente. A gente abandona a pressão, o controle e a ameaça, que são as armas do campo de batalha. E no lugar, a gente coloca a paciência, o exemplo e a rotina, que são as ferramentas para criar um lugar de conexão. É uma mudança total de atmosfera, e isso faz toda a diferença. Agora, um aviso muito importante. Essas estratégias todas funcionam para as questões comportamentais mais comuns do dia a dia, mas se a recusa de comida for muito severa, se estiver causando perda de peso ou outros problemas, aí é fundamental procurar ajuda profissional, como um pediatra ou um nutricionista, para investigar se não tem mais alguma coisa acontecendo. E para fechar, a gente fica com essa ideia central. Construir uma relação saudável com a comida não é algo que acontece do dia para a noite e com certeza não acontece na base da força. É um processo, ele é construído aos poucos, com paciência, com um bom exemplo e com um ambiente seguro. A pergunta que fica é:
Como a gente pode começar a transformar o campo de batalha de hoje em um lugar de conexão já na próxima refeição?